gente vai falar um pouquinho hoje sobre a espirometria. E para a gente falar da espirometria, é importante que a gente conheça como é que ela vai aparecer para vocês como médicos generalistas, tá? Como que os laudos de espirometria aparecem. Em primeiro lugar, a gente vai ver as variáveis da espirometria aqui colocados à esquerda. A gente vai ver os gráficos da espirometria, em geral colocados abaixo. E aqui na primeira coluna, a gente vai ver os valores previstos, que são aqueles valores que são gerados pelo software, onde está sendo feito o exame, e que é variável segundo o sexo do paciente, a altura do paciente e a idade do paciente. Então, quando a gente acrescenta esses três valores no software, ele vai gerar um valor previsto, que é o que a maioria daquelas pessoas com aquele sexo, aquele peso e aquela idade vão ter de função pulmonar. O limite inferior é aquele valor de 5%, do percentil 5%, que é menor do que o previsto para a idade e sexo, mas ainda assim dentro do normal. Então, a gente tem uma faixa de normalidade das variáveis que vai do limite inferior até os valores previstos. A coluna seguinte é o valor que o paciente soprou efetivamente, e a lateralmente é a coluna que vai avaliar o percentual do quanto ele deveria ter soprado do previsto. Por exemplo, 3,52 litros é 94% de 3,75. Então, esse percentual aqui é o percentual do previsto, do que o paciente deveria ter soprado. E de todas essas variáveis que a gente coloca, as três mais importantes que vocês precisam conhecer são a capacidade vital forçada, o volume expirado forçado no primeiro segundo e a relação dessas duas coisas. Além disso, a gente vai ter outros valores que também são importantes, mas eles não são tão importantes para vocês quanto esses valores que eu citei anteriormente. Então, o que a gente vai achar aqui? O FEF 2575, que geralmente são os volumes dos fluxos mais terminais, a capacidade vital, que é a lenta, e isso, como o próprio nome fala, ele é feito como manobra lenta e não como manobra forçada, mas vejam que os valores de capacidade vital e capacidade vital forçada são os mesmos, tá? O pico de fluxo, que é se o paciente fez o exame bem feito. Então, a gente sempre deve olhar o pico de fluxo para ver se ele está de acordo, para saber que o paciente fez um exame bem feito. Então, esses são os valores mais importantes de uma espirometria. Aqui a gente pode dizer que é uma espirometria normal, porque se vocês perceberem, tanto a relação quanto o VF1 quanto a CVF estão acima do limite inferior. Então, isso significa que a gente tem, a princípio, uma espirometria normal. E eu falo a princípio porque o ideal seria a gente ter essa prova pós-broncodilatadora para a gente ter certeza. Então, quais são os dados importantes? A capacidade vital lenta, a capacidade vital forçada, o volume expirado forçado e a relação. E sempre é importante a gente saber que a primeira coisa que a gente deve olhar numa espirometria é a relação VF1 sobre CVF. Então, vamos começar com os distúrbios obstrutivos para vocês entenderem melhor. O que caracteriza um distúrbio obstrutivo? Caracteriza justamente por essa relação VF1 sobre CVF reduzida. E isso acontece porque nos distúrbios obstrutivos a gente vai ter uma queda muito maior do VF1 em relação à CVF. Por isso que essa relação vai ficar numericamente reduzida. Então, vamos lá com um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu vou chamar a atenção para vocês para a relação VF1 sobre CVF. E vejam que ele não está em percentual porque o valor foi multiplicado por 100 por alguma razão aqui que eu não sei te explicar qual é. Enfim, o fato é que dá na mesma. Vejam que a relação desse paciente é 66 ou 0,66 e ela está abaixo do limite inferior do paciente. Então, isso significa que, como a relação está reduzida, isso é sugestivo de um distúrbio ventilatório obstrutivo. Como é um distúrbio obstrutivo, a gente sabe que o que mais cai nesses distúrbios é o VF1. E se vocês perceberem, o VF1 está realmente menor do que o limite inferior, confirmando a redução desse volume expirado forçado. Vejam que ele está apenas 68% do que deveria estar. Por fim, a gente espera que os distúrbios obstrutivos tenham uma CVF normal, porque a CVF ela mede mais o volume pulmonar. E como esperado, a CVF desse paciente está acima do limite inferior. Então, o que a gente tem aqui é uma relação reduzida, um VF1 reduzido e uma CVF normal. Esse aqui é o típico distúrbio ventilatório obstrutivo. Ainda mais quando a gente coloca um paciente com asma, isso fecha o diagnóstico. O problema é a gente avaliar o quanto é reduzido de VF1 sobre CVF, porque dependendo do consenso que vocês forem estudar, esses valores podem variar.
No consenso de espirometria, ele diz que para a relação estar reduzida, ela deve ser menor do que 90% do previsto. Então, do que ele está falando? Na verdade, ele está falando dessa coluna aqui, ó, da relação. Ele está dizendo que isso daqui deve ser menor do que 90%. Vejam que esse paciente tem 70%, então ele fecharia critérios pelo consenso brasileiro. Porém, quando a gente vai falar do GOLD, que é só de IDPOC, o GOLD fala que esse valor, para fechar com um diagnóstico de DPOC, esse valor tem que ser menor do que 0,7 ou 70. Mas aí é no quadradinho ao lado, é aqui, ó, é esse valor que o GOLD fala, que tem que ser menor do que 70 ou menor do que 0,7. Veja que, por isso que às vezes você vai escutar o valor de 90, às vezes vai escutar o valor de 70. É que depende de qual consenso está sendo dito. Eu gosto de chamar a atenção que esse 0,7 ou 70 é só para DPOC. Quando a gente está falando de outras doenças, por exemplo, esse exemplo que eu usei de um asmático, a gente não pode usar esse valor de 70 porque ele é feito só para DPOC. Ok, mas e o que o GINA fala então, já que a gente está falando de asma? Que esse valor seria entre 75 e 80, é variável segundo o GINA. Então, como a gente tem muitos valores diferentes, o que é o melhor que a gente use? O limite inferior. Quando a gente avalia o limite inferior, a gente simplesmente compara com o limite e não importa se é DPOC, se é asma, qual doença obstrutiva que é abaixo do limite inferior, é obstrutivo. Esse é o ideal. O problema, gente, é que uma grande parte de espirometrias ela vem sem o limite inferior, ela não mostra o previsto de limite inferior e ela vem só com valores previstos. E aí que as coisas começam a complicar, porque não tem como você comparar com o previsto, porque o previsto ele é um pouquinho acima do normal. Você tem pacientes que podem estar abaixo do previsto e ainda assim estarem dentro do normal, porque o limite inferior é mais baixo. Então, nesse caso, a gente tem que decorar. Se o paciente for DPOC, se ele for um enfesematoso, a gente achar que ele tem DPOC, a gente vai contar esse valor menor do que 70. Se o paciente tiver qualquer outro distúrbio ventilatório obstrutivo, a gente vai contar esse valor menor do que 90 para fazer o diagnóstico de obstrução. Então, esse só é importante que vocês se atentem a isso. E como que a gente quantifica a gravidade? Se o paciente tem distúrbio leve, moderado, grave, o que a gente vai olhar? O consenso diz que a gente pode olhar tanto o VF1 quanto a CVF para dizer se o distúrbio é leve, moderado ou grave. E como que eu sei quando eu uso um ou quando eu uso outro? Simplesmente quando eu estou falando de distúrbios obstrutivos, ou seja, quando a minha relação é reduzida, eu vou olhar o VF1 para dizer se é leve, acima de 60, moderado, entre 40 e 59, ou grave, menor ou igual a 40. Então, quando é obstrutivo, eu uso o VF1 para quantificar. Então, vamos olhar esse paciente de novo aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, ele tem um VF1 de 68%, ou seja, com uma relação reduzida, eu tenho um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, porque é menor do que 60. E com relação à prova broncodilatadora, como é que a gente diz que ela é positiva? Aqui é outra coisa que eu acho importante chamar a atenção que vocês conheçam. Então, existem duas formas de a gente dizer que o paciente tem uma prova broncodilatadora. E isso vai depender se ele tem um exame pré-broncodilatador normal ou se ele tem um distúrbio pré-broncodilatador obstrutivo. Existem pacientes que têm uma prova pré-broncodilatadora completamente normal, como o primeiro exemplo que eu dei, um exame normal. Se o paciente variar bastante o VF1 mais do que 10%, a gente vai dizer que mesmo com uma espirometria normal, ele tem uma prova broncodilatadora positiva e que isso por si só pode ser sugestivo de asma, por exemplo. Mas o mais comum que vocês têm que saber é que quando o paciente tem um distúrbio obstrutivo pré-broncodilatador, ele tem uma relação menor do que o limite inferior, eu posso utilizar 4 critérios para dizer que ele tem prova broncodilatadora. Eu posso olhar o VF1, eu posso olhar a CVF, eu posso olhar a capacidade vital lenta e posso avaliar a capacidade inspiratória. Cada uma delas com um valor. Se o paciente tiver qualquer um dos 4 presentes, isso significa que ele tem uma prova broncodilatadora positiva. Mas o que eu quero chamar a atenção é o VF1, que se vocês perceberem aqui, ele precisa de 2 itens para dizer, para assegurar que esse paciente tem uma prova positiva. Ele tem que variar mais do que 200 ml do pré para o pós, e além disso, ele tem que ter uma variação de 7% em relação ao previsto dele. A gente vai ter que calcular o pós menos o pré e dividir pelo que ele deveria ter. Por que o consenso brasileiro fala para você fazer isso?
Porque existem algumas pessoas que podem ter uma variabilidade normal de VF1, eles variam, só que essa variação, ele entra dentro, ele fica dentro do previsto, ele fica menor do que 7%. Então, esse paciente, ele não tem uma prova broncodilatadora positiva, ele tem uma variação normal do VF1. Então, para garantir que essa variação seja anormal, ele tenha uma variabilidade da via aérea, eu tenho que ter os 200 ml mais 7%. Então, vamos olhar no exemplo aqui, por exemplo, a CVF desse paciente. Relação VF1 sobre CVF desse paciente é de 0,65, deveria ser 0,72. Então, está reduzida a relação dele. Então, ele tem um distúrbio obstrutivo. O VF1 desse paciente deveria ser 3,2 e é 3. Então, ele tem uma redução do VF1, a gente vê que é leve. E a CVF dele é normal. Então, ele tem um distúrbio ventilatório obstrutivo leve. E aí agora a gente vai ver, será que ele tem resposta broncodilatadora, sim ou não? Então vamos começar pelo VF1. O VF1 dele, pré-broncodilatador, foi 3 litros. Pós-broncodilatador foi para 3 litros e 500. Então a gente viu que a variação dele foi de 500 ml. E o consenso diz que teria que ter 200. Então ele fecha esse critério de 500 ml, fecha o critério de prova broncodilatadora. Porém, além dos 200 ml, o VF1 dele tem que ter uma variação de 7%. E como que a gente calcula isso? A gente calcula os dos 500 ml, o pós menos o pré, e vai dividir pelo previsto do paciente. A gente vai dividir por 4,2. Essa soma, essa conta, esse cálculo, dá uma elevação de 11%. Então, a gente fecha o critério de 200 ml mais 7%, que é o mínimo que o paciente tem que ter. Ele teve 511, então esse paciente tem uma prova broncodilatadora positiva. Vamos olhar nesse caso aqui, então, para ficar prático. Primeira coisa que a gente olha é a relação VF1 sobre CVF. O paciente tem 66, é menor do que o limite inferior, então ele tem um distúrbio obstrutivo. E vejam que no pós-broncodilatador, a relação dele normaliza. Isso aqui chama atenção para algumas doenças. Quando a gente for estudar asma, vocês vão ver que isso é bastante sugestivo de asma. Então, aqui ele tem um distúrbio obstrutivo. Se a gente olhar o VF1 dele pré-broncodilatador é reduzido de forma leve, mas vejam que no pós-broncodilatador ele vai para 3,81. Se a gente faz o cálculo disso, essa diferença dá 680 ml. E para a gente saber que precisa de 200 ml mais 7%, a gente simplesmente divide esse valor do previsto do paciente, que é 4,59. Essa conta dá 14%. Então, esse paciente fecha o critério de 200 ml e fecha o critério de 7%. Ou seja, ele tem uma prova broncodilatadora positiva. E por fim, a gente vai olhar a CVF do paciente. CVF de 4,74, normal. Então, esse é um paciente que tem um distúrbio ventilatório obstrutivo, leve, com resposta broncodilatadora. E esse é o laudo que a gente vai dar na espirometria. Mas e com relação aos distúrbios restritivos? Como é que a gente avalia esses distúrbios? O ideal é que a gente tivesse a aferição do volume pulmonar, a aferição da capacidade pulmonar total. Entretanto, a gente precisa entender o que é mesmo a capacidade pulmonar total. Se vocês avaliarem esse fluxo aqui, eu coloquei um paciente respirando no volume corrente. Esse mesmo paciente expira todo o ar do pulmão, depois ele inspira todo o ar do pulmão e volta a respirar o volume corrente, que a gente chama de VT. Esse valor pulmonar da inspiração máxima até a expiração máxima, o nome disso é capacidade vital forçada, ou capacidade vital, que é a mesma coisa. É disso que a gente estava falando lá atrás, dessa CVF. Tanto de ar que fica no pulmão depois da expiração máxima é o volume residual. A soma dessas duas coisas a gente chama de capacidade pulmonar total. Então, assim, quando a gente está falando das doenças restritivas, eu gosto de colocar dessa forma para ficar mais claro. Esse é o normal, capacidade pulmonar total, capacidade vital, mais volume residual. Quando a gente está falando de distúrbios restritivos, a gente está falando desse paciente aqui. É um paciente que tem uma capacidade pulmonar total reduzida, vejam que ela é menor, e isso é que é, por definição, as doenças restritivas. Elas precisam ter redução dessa capacidade pulmonar total. E junto com isso, por que ela tem a capacidade pulmonar total reduzida? Porque a CVF dela está reduzida e o volume residual estão reduzidos. Ambos estão reduzidos, o pulmão está pequeno. E isso é um distúrbio restritivo.
Porém, se vocês perceberem, esse segundo paciente aqui, ele também tem uma capacidade vital forçada reduzida. Mas será que esse paciente tem restrição? A resposta é não, porque a CPT dele está normal e não existe distúrbio restritivo com CPT normal. Mas como que a gente consegue explicar essa CVF reduzida? Se vocês perceberem, é um paciente que tem um baita volume residual. Então, é um paciente que tem, na verdade, um distúrbio obstrutivo com um aprisionamento aéreo. Esse paciente ao lado dele é um paciente que, além de ter esse volume residual aumentado, ele tem uma capacidade vital anormal. Esse é o paciente que a gente diz hiperinsuflação. A diferenciação entre aprisionamento diário e hiperinsuflação às vezes é um pouco difícil da gente fazer, mas é importante que vocês vejam principalmente esse paciente, porque é um paciente em que a gente vai ver na espirometria a capacidade vital forçada dele reduzida, porém a espirometria não nos fornece o volume residual. Então a gente só vai estar vendo isso daqui. E o grande diferencial é a gente separar esse paciente que tem obstrução com CVF reduzida e esse paciente que tem uma restrição, porque ele realmente tem uma CVF reduzida. E esse último paciente, o que a gente pode dizer dele? Vejam que ele tem uma CPT reduzida, então ele tem de fato uma doença restritiva. Porém, percebam que ele tem um volume residual aumentado. Esse paciente e todo paciente que tem volume residual aumentado tem uma doença obstrutiva. Então, na verdade, o que esse paciente tem é um distúrbio misto. Ele tem as duas coisas associadas. E como que a gente consegue ver na espirometria, já que a espirometria ela não avalia CPT, ela não avalia o volume residual? Que dados que a espirometria vai nos fornecer que vão sugerir um distúrbio restritivo? A primeira e mais clássica é que a relação VF1 sobre CVF desse paciente vai estar normal ou às vezes até aumentada. Isso sugere um distúrbio restritivo. E por que ela vai estar aumentada? Porque a minha CVF vai reduzir muito mais do que o meu VF1. Isso faz com que eu tenha um distúrbio restritivo e numericamente essa relação fique normal ou aumentada. Então vamos olhar na prática. Primeira coisa que a gente avalia, relação VF1 sobre CVF. Percebam que esse paciente tem uma relação que é maior do que o limite inferior. Então é uma relação normal. Ela é até maior do que o previsto, então ela é elevada, uma relação que é elevada. Junto disso, a gente vê que o VF1 desse paciente é reduzido, é menor do que o limite inferior, e a CVF desse paciente é reduzida. Então, a gente vê que existe uma redução proporcional do VF1 sobre CVF, do VF1 e do CVF, e em geral existe uma redução um pouquinho maior ainda da CVF em relação ao VF1. Então, esse é um paciente que tem uma relação preservada com o VF1 diminuído e uma CVF diminuída. Esse é um paciente que possivelmente tem um distúrbio ventilatório restritivo. E como que eu sei que ele é moderado? Porque a quantificação dele vai ser feita pela CVF. Eu vou explicar mais à frente. Mas o mais importante é, por que eu digo que ele é possível distúrbio restritivo? Porque eu só tenho a CVF aqui, eu não tenho a pletismografia para me mostrar o volume residual e a capacidade pulmonar total. Então, para me dar esse dado certo, para eu ter a CPT, eu preciso da pletismografia, que vai avaliar o volume residual e vai avaliar a capacidade pulmonar total. Então, como é que a gente quantifica a gravidade pela espirometria? Como eu falei, pela CVF. Então, a gente vai olhar a CVF sempre que a gente tiver uma relação normal aumentada em que a gente pense que pode ter um possível distúrbio restritivo, a gente vai olhar a CVF para quantificar se ele é leve, acima de 66, moderado ou grave se for menor ou igual a 50. E como que eu posso dizer com mais certeza, só pela espirometria, que é o que vocês vão ter disponível, pletismografia é difícil, não é um exame que é disponibilizado na maior parte dos lugares. Então, como que só olhar a espirometria eu vou dizer que é de um distúrbio restritivo? Se eu tiver minha CVF abaixo de 50%, isso em geral representa um distúrbio restritivo. Quando ela não for abaixo de 50%, ou quando ela tiver qualquer outro achado, a gente pode fazer uma diferença de percentuais aí de CVF e VF1. Eu vou mostrar isso mais à frente. Quando essa diferença de percentuais de CVF e VF1 for menor do que 12%, eu posso dizer com certeza que esse paciente tem distúrbio restritivo, com mais certeza, vamos dizer assim. Quando essa diferença de CVF e VF1 for maior do que 25%, provavelmente eu estou falando daquele paciente segundo do meu gráfico que tinha uma CVF reduzida, mas não porque ele tinha um distúrbio restritivo, mas porque ele tinha um baita distúrbio obstrutivo com um monte de volume residual aumentado e ele tinha um distúrbio ventilatório obstrutivo com aprisionamento de ar.
E se eu tenho entre 12% e 25% essa diferença, eu não sei dizer o que esse paciente tem. Então, vamos ver de forma prática isso. Esse é o nosso paciente do exemplo. Relação VF1 sobre CVF aumentada, que sugere distúrbio restritivo. VF1 reduzido, CVF reduzida. O que eu posso fazer nesse caso? Vejo que essa CVF ela é 62% do previsto, ela não é menor do que 50%. Então, é possível que ela tenha um distúrbio restritivo. Quando eu faço esse cálculo entre CVF e VF1, eu vejo que esse valor aqui é menor do que 12. Logo, posso dizer que é um distúrbio restritivo, e como eu vejo que ele tem uma CVF que é menor do que 65, eu posso dizer que ela é moderada. Distúrbio ventilatório restritivo moderado. E outros distúrbios, como misto, inespecífico, o que são esses distúrbios? Então vamos lá, quando a gente fala de distúrbio misto, a gente está falando de um distúrbio que vai ter uma relação VF1 sobre CVF reduzida, ou seja, ele vai ter obstrução, só que além disso, ele vai ter, por definição, uma CPT reduzida, junto com volume residual elevado. Essa é a definição pletismográfica de distúrbio misto. Porém, como eu falei para vocês, na maior parte das vezes vocês não vão ter essa parte do pletismógrafo, vocês vão ter só espirometria. Então, eu vou ter um distúrbio VF1 sobre CVF reduzido e uma CVF reduzida. Isso me sugere um distúrbio misto, relação reduzida obstrução e a CVF reduzida restrição. Como que eu vou saber dizer, diferenciar, na verdade, se isso é um distúrbio misto ou se é um distúrbio obstrutivo com aprisionamento aéreo? Eu vou fazer o percentual de CVF menos o percentual de VF1. Se eu tiver essa diferença maior do que 25%, na verdade, eu não tenho distúrbio misto. Eu tenho distúrbio obstrutivo com aprisionamento aéreo ou hiperinsuflação. Se eu tiver esse valor menor do que 12, associado a uma relação VF1 sobre CVF reduzida, isso é um distúrbio misto. E distúrbio inespecífico? O que é um distúrbio inespecífico? É quando eu tenho a relação VF1 sobre CVF normal ou aumentada e a minha CVF é reduzida, mas mais do que 50%. Então vejam, esse caso que eu usei como possível distúrbio restritivo, a nomenclatura certa dele seria inespecífico, porque eu só posso dizer que ele é restritivo depois que eu fizer a minha pletismografia. Quando eu faço essa diferenciação, eu torno ele mais provável. Se eu coloco uma história de fibrose, mais provável ainda. Mas o nome certo desse distúrbio é inespecífico, porque eu não tenho pletismografia para complementar. Então vamos ver esse exemplo aqui. Relação VF1 sobre CVF desse paciente. Pré-broncodilatador, vejam que a relação ao limite inferior é bastante reduzida. E no pós-broncodilatador, ele não muda quase nada. Então, se eu tenho uma relação VF1 sobre CVF reduzido, eu tenho distúrbio obstrutivo. Então, vamos olhar o VF1 desse paciente. VF1 é 0,71, deveria ser 1,90. Então, ele tem um VF1 reduzido também. E que no pós-broncodilatador ele até fica menor. Isso às vezes pode acontecer porque o paciente fica tão cansado que o pós-broncodilatador fica pior. O que a gente sabe é que definitivamente não tem resposta aqui. Então ele tem um paciente que tem um distúrbio obstrutivo, que esse distúrbio obstrutivo ele é grave, vejam que o VF1 dele é 30%, certo? Que ele não tem resposta broncodilatadora, até aí ok. Porém, na hora que a gente vai olhar a CVF, que deveria ser normal dentro dos distúrbios obstrutivos, a gente vê que a CVF dele também é reduzida. E ela não melhora, ela até fica pior com pós-broncodilatador. Aí a nossa dúvida é, será que esse paciente tem um distúrbio obstrutivo com aprisionamento de ar e por isso que a CVF está reduzida? Ou será que esse paciente tem um distúrbio obstrutivo associado a um distúrbio restritivo? Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente vai fazer, vejam, a dúvida é, será que ele tem uma CVF reduzida porque ele está aprisionando ar? Ou será que ele tem um distúrbio misto, um misto de restrição com obstrução? Como que a gente diferencia isso? Por pletismografia é simples, a gente só avalia os volumes pulmonares, como a capacidade pulmonar total e o volume residual. Se a minha capacidade pulmonar total estiver normal e o volume residual aumentado, fato eu sei que esse paciente tem aprisionamento de ar. Se por outro lado eu faço minha pletismografia e vejo que a CPT dele é reduzida com volume residual aumentado, eu sei que esse paciente tem um distúrbio misto. Mas quando eu não tenho pletismografia, eu vou olhar a diferença entre a CVF e o VF1. Quando essa diferença
Lembrem, for menor do que 12, que no caso aqui não é, quando ela for menor do que 12, eu estou frente a um distúrbio misto, ou seja, ele vai ser obstrutivo porque a relação é reduzida, e a CVF reduzida, quando essa diferença for menor do que 12, significa que eu tenho um distúrbio restritivo associado. Aqui, se vocês virem, a diferença é maior do que 25. Então, esse paciente é um paciente que não tem nada restritivo. O que ele tem é um volume residual provavelmente muito aumentado e por isso que ele tem essa CVF reduzida. Então, o laudo desse paciente seria distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado, sem resposta broncodilatador e com a CVF reduzida por aprisionamento aéreo. Ele não tem um distúrbio misto. Então, para resumir, quando eu falo de distúrbios obstrutivos, eu vou olhar primeiramente a relação VF1 sobre CVF. Na verdade, é sempre a primeira coisa que eu vou olhar na espirometria. Mas para ser obstrutivo, essa relação tem que ser reduzida. E como que eu vou avaliar a gravidade desse paciente? Como que eu vou fazer o segmento dele ao longo do tempo? Qual é o critério que eu vou olhar para avaliar a gravidade e para avaliar se ele está piorando ou melhorando? É o VF1. De forma antagônica, os distúrbios restritivos vão fazer essa relação VF1 sobre CVF normal ou aumentada. Então, quando eu olho por primeiro a relação, eu já sei dizer se o distúrbio é restritivo, ou pelo menos normal, e sei dizer se é um distúrbio obstrutivo, simplesmente porque ela está reduzida. Então, eu já defino isso só olhando a relação. E nos distúrbios restritivos, qual é o parâmetro que eu vou avaliar a gravidade e qual que é o parâmetro que eu vou avaliar nas consultas subsequentes do paciente para saber se a doença está evoluindo? É a CVF. Então, isso aqui é de forma resumida, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre espirometria e pletismografia, a gente vai estudar mais para frente. Obrigada, pessoal, e